YouTuber, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre o modernismo português. Bom, a gente avançou no estudo da literatura brasileira, né, até o que a gente chama hoje de poesia pós-moderna. Vimos um pouco, né, a respeito da obra desses escritores brasileiros, né, quase contemporâneos ao nosso tempo, e nós vamos falar a seguir um pouco sobre a prosa. Mas antes de falar sobre a prosa pós-moderna, eu queria voltar nesse episódio interessante, né, da língua portuguesa, que é o início do modernismo português e a obra de um dos maiores escritores, né, na nossa língua, que é Fernando Pessoa. Então, Portugal é uma nação que tem várias peculiaridades com relação à história. Se a gente for pensar no século XVI, né, quando o Brasil foi descoberto, quando Vasco da Gama deu início lá ao caminho que seria, né, o caminho das especiarias, a rota para as Índias, né, Portugal foi o primeiro grande império do mundo moderno. Então, conquistou muitas posses, né, muitas riquezas nesses vários países que eles colonizaram durante muito tempo, né, na América, na África, na Ásia, né, se a gente for pensar a diversidade de lugares em que os portugueses tiveram é muito grande. No entanto, lá no século XIX, né, depois de a independência de alguns desses países, né, do Brasil em especial, a colônia que fornecia a maior quantidade de riquezas, né, matérias-primas lá para Portugal, o país permaneceu atrasado durante muito tempo, né, apesar de ter tido já a Revolução Industrial na Inglaterra e no restante da Europa, Portugal ainda se mantinha muito dependente da Inglaterra, né, para se modernizar. Então, o século XX vai ser marcado pelas ideias, né, de mudança, de transformação dessa sociedade que vivia no saudosismo, naquela ideia de que, né, ressurgiria do deserto Dom Sebastião, o rei jovem, né, que havia morrido na batalha de Alcácer Quibir, na luta lá contra os marroquinos, né, contra os mouros muçulmanos. Então, com essa ideia de que Portugal um dia voltaria a ser essa grande nação, viveu-se durante muito tempo no saudosismo, em especial no que foi chamado de romantismo. Os realistas combateram muito essa feição, né? No início do século XX, a gente vai ter o que a gente chama de Proclamação da República. Em 1908, num atentado haviam sido mortos o rei e o seu filho mais velho. Então, o filho mais novo lá, o rei proclamado, foi obrigado a fugir do país. Articula-se um golpe civil de Estado em 1917, depois um golpe militar em 1926, em que é convidado um professor da Universidade de Coimbra, um professor de economia, Antônio Salazar, né? Vai ser um ditador que vai durar muito tempo no poder, de 1933 a 34, no que a gente chama de Estado Novo, uma constituição ditatorial, né, foi imposta lá à nação portuguesa. E só em 1974, né, já no final do século XX, final da segunda metade do século XX, a Revolução dos Cravos é que vai instituir uma Constituição democrática com inclinações fortemente socialistas, né, da divisão, da distribuição das riquezas, das atribuições ali para o povo. Então, lá no início do século XX, a gente ainda está passando por um período de larga instabilidade, né? Mas vai se destacar lá, na criação literária, a chamada Revista Orfeu. Ela é uma revista que aparece lá em 1915, ela só tem 2 edições, uma terceira chegou a ser editada, mas nunca aconteceu, mas lá a gente vê publicada a obra desses jovens, então, né? Almada Negreiros, que é um poeta, romancista, também pintor, né? Responsável por essa ideia de transformação da pátria portuguesa e que se deixasse para trás esses valores passadistas, né? Saudosistas. O Mário de Sá Carneiro, um primeiro sujeito que vai muito angustiadamente sentir as transformações daquele momento, né? A velocidade, a tecnologia, e aquilo vai causar uma angústia muito grande que vai fazer com que ele se questione sobre a sua própria identidade, e esse sujeito que merece um comentário à parte em função da qualidade e densidade da sua obra. Então, sobre Almada Negreiros, a gente pode ver lá na nossa página 32 um trechinho do Ultimátum Futurista, influenciado por aquelas ideias do futurismo de Marinetti, né? A gente vê um pouco dessa violência, da exaltação das transformações e da velocidade. Acompanhe comigo lá na 32. Ultimátum Futurista. As gerações portuguesas do século XX. Eu não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias. Eu
Eu pertenço a uma geração construtiva. Eu sou um poeta português que ama a sua pátria. Eu tenho a idolatria da minha profissão e peso-a. Eu resolvo com a minha existência o significado atual da palavra poeta com toda a intensidade do privilégio. Eu tenho 22 anos fortes de saúde e de inteligência. É preciso criar o espírito da aventura contra o sentimento literário dos passadistas. É preciso criar as aptidões pró-heroísmo moderno, o heroísmo cotidiano. É preciso destruir esse nosso atavismo alcoólico e sebastianismo de beira-mar. Finalmente, é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. Digo segunda vez, é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. Digo terceira vez, é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. O povo completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, portugueses, só vos faltam as qualidades. Então, né, um tom, de certa forma, agressivo, né, com essa ideia de criar uma nova pátria baseada no presente e no futuro, que espera, né, esse século XX que promete largas transformações. Né? O Sá Carneiro, por outro lado, vai ser esse sujeito que vai se, né, pensar sobre a sua identidade, né, sobre o seu papel enquanto sujeito no mundo e quem é ele, como ele se vê, como ele se sente. No poema, por exemplo, Dispersão, a gente vê um pouco disso, tá? Entre a página 32 e 33. Dispersão. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. Eu tenho pena de mim, pobre menino ideal. Que me faltou afinal? Um elo? Um rastro? Ai de mim! Desceu-me na alma o crepúsculo. Eu fui alguém que passou. Serei, mas já não me sou. Não vivo, durmo o crepúsculo. Álcool de um sono outonal me penetrou vagamente, a difundir-me dormente em uma bruma outonal. Perdi a morte e a vida, e louco não enlouqueço. A hora foge vivida, eu sigo-a, mas permaneço. Castelos desmantelados, leões alados sem juba. Né? Então a gente começa a ver características da modernidade na despreocupação, muitas vezes com a rima, com a métrica, né? Na forma de se colocar, e essa ideia de que eu não sou o mesmo, né, do que fui ou do que serei, e mesmo no presente eu não sou uma única pessoa, né? Eu sou vários dentro de mim. Isso foi o que melhor personificou essa figura chamada Fernando Pessoa, um funcionário público, um sujeito de vida solitária, não teve muitos amigos, a não ser esses outros escritores que ele conheceu, né? De uma inteligência excepcional. Ele criou um fenômeno, né, típico, próprio dele, né, no que a gente chama de heteronímia. O que ele fez? Além de escrever poemas em que ele assinava como ele mesmo, ele colocava o seu nome, né, é o que a gente chama de poesia ortônima, ele criou outras pessoas dentro de si. Então não é uma assinatura, como é um pseudônimo, né? Eu, Hugo, posso escrever uma obra e escrever lá João da Silva, inventar um nome, né? Um nome para ocultar a minha identidade. Esse é um recurso que foi usado largamente por muitas pessoas em muitas gerações. Pessoa, ele foi além, ele imaginou autores, ou seja, máscaras, né? A palavra persona significa máscara em latim. Então ele desenvolveu diferentes personas poéticas. Então são homens, né? Autores que têm histórias diferentes, né? Eles vêm de lugares diferentes, têm diferentes concepções de mundo e as suas obras têm características bastante diferentes, né? Estima-se que ele desenvolveu até 70 dessas máscaras, né? Dessas personas, desses autores internos, né? Que ele não identificava como sendo seus, né? Como Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, são os mais famosos, e a gente vê um pouco, né, da obra deles nos nossos livros. Então, antes disso, só na página 34, vamos ler um pouco dessa reflexão que o Pessoa faz sobre, né, a sinceridade do fingir. Então, essa vai ser o que vai dominar, a tônica que vai dominar a poesia que ele assina como o próprio nome, né? Fernando Pessoa.
além de um poema épico, que ele ganhou um prêmio ainda em vida, né? O único reconhecimento que ele teve em vida, que é um poema chamado Mensagem, que ele vai retraçar, redesenhar os episódios históricos da história portuguesa, né? Como uma forma de dizer que Portugal ainda vai cumprir o seu destino de voltar a ser uma grande nação. Isso ele escreveu para ganhar o prêmio literário. Né? Quando ele assinava como si mesmo, ele vai aprofundar essa questão de quem é ele. Vou tentar fazer a análise com vocês na sequência do poema Autopsicografia. E outra questão que ele aborda muito é o que a gente chama de sinceridade do fingimento. Ele vai dizer, olha, o sentimento, a percepção, né, ela é construída a partir do leitor. O poeta sente uma coisa quando ele registra. O leitor sente outra quando ele lê. Né? Aquilo que é lido, aquilo que é entendido, né, não é o que o poeta sentiu, ou não é o que o outro sentiu. É uma terceira concepção. Então, o que ele diz mais ou menos aqui no poema Isto, na 34, olha lá. Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Então ele está dizendo assim, essa ideia da concepção romântica, que se tem que o poema é o registro, né, do seu sentimento, isso é uma mentira, isso é uma idiotice, isso é poesia ingênua, né? O cara vive a coisa, vai lá e registra, né? Então a poesia que constrói o sentido, ela não precisa necessariamente basear-se na emoção, ela pode ser um exercício da racionalidade, ele diz aqui que sente com a imaginação, por exemplo, e não com o coração, né? Tudo que ele passa, tudo aquilo que está ali em volta, ao seu redor, né? Não é que é sobre isso que ele vai escrever sobre outras coisas. E quem quiser entender, que entenda, né? Que procure entender. Então, a poesia dele é bastante complexa, tá? Eu não vou entrar em detalhes a respeito da obra desse, né? Esse é o mestre, é um homem do campo, que vê as coisas de maneira simples, né? Vocês podem ler, por exemplo, esse poema Da Minha Aldeia, um poema. A maioria dos poemas não tem título desses autores. Eles estão compilados por aí. Ricardo Reis, que era discípulo de Alberto Caeiro, né? Como Álvaro de Campos também era, mas que vai desenvolver uma poesia com inclinações mais clássicas, né? Com a forma fixa da ode, com referências aos deuses da mitologia greco-romana, e Álvaro de Campos, que vai ser o representante do futurismo, que inicialmente vai exaltar essas transformações, mas que depois vai cair em desilusão, né? E vai escrever em poemas mais livres, né? Sem preocupação com rima ou com métrica, de maneira mais prosaica, a sua obra. Então, esses nomes aqui, né, são autores que Pessoa inventou e que tem uma história diferente e que tem uma característica de escrita diferente. Ele escreveu não só a biografia desses sujeitos, eles têm uma biografia, né, mas a crítica que um escreveu para outro. Então, esse lia esse e escrevia para ele. Esse lia esse e escrevia para ele, comentando sobre a sua obra. Sendo que esses sujeitos jamais existiram, né? Eles são só fruto da criação, da capacidade do gênio desse escritor. Então eu vou apagar aqui só para apresentar para vocês o Autopsicografia, que talvez a minha explicação não tenha ficado tão clara só fazendo a leitura do poema Isto aqui no livro. Tá? Vou apagar, passar o poema e a gente bate mais um papinho ainda nessa aula. Bom, interpretando então um pouco dessa ideia do fingimento do poeta. O poema chamado Autopsicografia, ou seja, a escrita, né, da sua própria psicologia. Olha como ele diz aqui. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que eles não têm. E assim nas calhes de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Né? Então, 3 estrofes, né? Quadras, né? Estrofes de 4 versos, um poema bastante simples, né? Mas que mostra um pouco dessa ideia da concepção de uma
poesia não baseada no sentimento. Então, diz que o poeta é um fingidor, porque ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Então, o poeta, né, o sujeito está aqui e ele passa por uma dor. Tudo bem? Uma dor aqui, ó. Depois ele vai pegar e vai escrever sobre essa dor. Então, ele vai criar uma dor, é uma dor inventada. Então, a dor manifesta no texto não é a dor sentida, não é? E aí, o outro sujeito que está aqui, que é o leitor, ele vai, né, entrar em contato com essa dor inventada e, a partir dela, vai criar uma outra dor, a dor lida, né? É uma dor que ele sente. Então, ele diz, os que leem o que o poeta escreve, na dor lida, né, nessa nova dor, sentem bem. Então, esses sentem. Não as duas que ele teve. Nem a que ele inventou, nem a que ele sentiu. Né? Mas só que eles não têm. O que está falando a respeito de como a obra de arte é capaz de projetar na gente emoções. Então, se você ouve uma música que é triste, ela pode fazer você se sentir triste também. Se você ouve algo que é alegre, isso pode te alegrar também. Né? A arte é capaz de transplantar uma ideia. E essa ideia não tem que estar necessariamente baseada numa vivência. Né? Ela pode ser feita a partir de um trabalho, né? Da criação do artista. Então ele diz assim, e assim nas calhas de roda, então nessa sequência, né? Entre as dores que se projetam e que vêm e que surgem, né? Gira a entreter a razão, então faz, né, continuar esse giro eterno aí, esse comboio de corda que se chama coração. Então o nosso sentimento, né, está sempre ali fazendo com que a gente pense sobre aquilo que a gente viveu ou deixou de viver, né? E a obra de arte, a partir do trabalho do fingimento, então fingir para a pessoa não é necessariamente uma coisa ruim, né? Fingir é algo que pode fazer com que as pessoas sejam capazes de sentir. Então, é nesse sentido que a obra dele vai ser importante, porque vai fazer com que a gente reflita um pouco sobre, não é, a ingenuidade ou o artifício na produção da obra de arte. Maravilha, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Agradeço a sua atenção.